Lute por lutar, sem considerar felicidade ou tristeza, perdas ou ganhos, vitória ou derrota, e agindo assim você nunca incorrerá em pecado. Sukhaduki same kritva lava labo jaya jayo tato judaya judyasva naivam papam avapsyasi. O Bhagavad Gita como ele é, capítulo 2, verso 38. O Senhor Krishna agora diz diretamente que Arjuna deve lutar por lutar, pois ele deseja a batalha. E sempre é feita a vontade de Deus, Krishna, tanto no céu material quanto no céu transcendental. Por quê? Porque ele é o manda-chuva, Bimala, ele manda e desmanda. Ninguém manda em Deus, ninguém se opõe a Deus. Não existe oposição a Deus, Krishna. Tem gente que acha que sim, né? Tem gente que acha que alguém pode se opor a Deus, alguém pode fazer frente a Deus. Não. Não é como os governos mundiais, que tem governos paralelos e muita gente se opõe. Mas em relação a Deus, ninguém pode se opor a Deus. Ninguém consegue fazer isso, né? Então, Arjuna deve lutar por lutar, pois Krishna deseja a batalha. Nas atividades da consciência de Deus, Krishna não se considera alegria ou sofrimento, lucros ou ganhos, vitória ou derrota. A consciência de Deus, Krishna, transcendental, não entendi, vou ler de novo. A consciência de Krishna transcendental é que tudo deve ser executado para Deus, Krishna. Assim não há reação para atividades materiais. O devoto de verdade sabe disso, né? Porque ele não se importa se vai dar certo ou vai dar errado. A única coisa que o devoto se importa é fazer para Deus, porque o resultado é para Deus. Se der sucesso, o resultado é de Deus. Se der fracasso, o resultado é de Deus. Então, ele não se importa. Como o Prabhupada, quando chegou nos Estados Unidos, né? Ele chegou lá nos Estados Unidos, desceu do navio, não sabia para que lado que ia, se ia para lá ou para cá, não tinha ninguém, não tinha nada. Não... Aí ele falou a Krishna, depende de você fazer de mim um sucesso ou um fracasso, faça o que você quiser, me faça dançar como você quiser. É assim que o devoto age, né? É assim que o devoto pensa. Aquele que age para a sua própria gratificação dos sentidos, seja em bondade ou em paixão, está sujeito a reação boa ou má. Mas aquele que se rendeu completamente às atividades da consciência de Deus, Krishna, não tem mais obrigações para com ninguém, nem está em débito com ninguém, como acontece para a pessoa que está no curso ordinário de atividades. Está dito no Bhagavatam 11.5.41 que qualquer pessoa que tenha se rendido completamente a Deus, Krishna, Mukunda, renunciando a todos os outros deveres, não é mais um devedor, nem tem obrigações para com ninguém, nem para com os semideuses, os sábios, as pessoas em geral, os parentes, a humanidade, os antepassados. Desculpem. Esta é uma pista indireta que Krishna dá a Arjuna neste verso, e o tema será explicado mais claramente nos versos seguintes. Até agora declarei a você o conhecimento analítico da filosofia Sankhya. Agora ouça sobre o conhecimento da yoga por meio da qual se trabalha sem os resultados fruitivos. Ó filho de Prita, quando você agir com tal inteligência, poderá se libertar do cativeiro, do karma, do trabalho. É karma, Bíblia, trabalho. Karma em português é trabalho. Está cheio de especulador dizendo que mais coisas diferentes aí, mas karma em português é trabalho. Trabalho bom, karma bom. Trabalho ruim, karma ruim. A maioria faz karma ruim. Por quê? Faz trabalho desautorizado. Faz akarma.
trabalho que não deve ser executado. Ó, se me apressa eu engasgo com a água e demora, hein? De acordo com o Nirukti ou dicionário védico, Sankhya significa o que descreve os fenômenos detalhadamente, e Sankhya se refere à filosofia que descreve a natureza verdadeira da alma. E Yoga implica no controle dos sentidos. A proposta de Arjuna de não lutar baseava-se na gratificação dos sentidos. Arjuna estava pensando nele, né? Não, eu acho que é melhor não lutar porque eu sou bonzinho, eu sou uma pessoa boa, e por aí, né, Bimala? Por aí vai. Pera, deixa eu tirar a blusa aqui. Já esquentou. Esquente, esfria. Ah, maravilha. Só tem pasto e cana. Tem que plantar comida. Os governantes têm que entender isso, tem que plantar comida, né, Bimala? Tá? Outros detalhes, tá bom. Onde eu estava, você me corta, eu me perco, tá vendo? Eles querem plantar combustível para os carros, para ficar igual os cães, correndo atrás de sexo em 4 rodas ao invés de 4 patas. Tá bom, já parei de falar. Esquecendo-se de seu dever primordial, ele queria deter a luta porque pensava que não matando seus parentes e afins seria mais feliz do que desfrutando o reinado com a vitória sobre seus primos e irmãos, os filhos de Dhritarashtra. Em ambos os casos, os princípios básicos eram para a gratificação dos sentidos. Como a gente repete aqui, né? Arjuna estava pensando no seu desfrute, estava pensando no seu prazer e no prazer dos seus amigos, parentes e etc., né? Não estava pensando no que dava prazer a Deus. Nessa fase iludida de Arjuna, Arjuna nos representa sempre, né? Em todas as fases. Então nós, nessa fase, também estamos vivendo para o nosso prazer, para o prazer dos nossos subprodutos, do sêmen, os filhos, sociedade, amizades, amores. Enquanto a gente viver assim, só vamos continuar quebrando a cara, né? A gente tem que viver para dar prazer a Deus, e não às sociedades, amizades, amores, filhos, netos e etc. A felicidade advinda da vitória sobre eles e a felicidade advinda de ver os parentes vivos baseavam-se ambas na gratificação pessoal dos sentidos, pois há um sacrifício da sabedoria e do dever. Portanto, Krishna queria explicar a Arjuna que, matando o corpo de seu avô, ele não estaria matando a alma propriamente dita. E ele explicou que todas as pessoas individuais, inclusive o próprio Senhor Krishna, são indivíduos eternos. Elas foram indivíduos no passado, são indivíduos no presente e continuarão a ser indivíduos no futuro, porque todos nós somos almas individuais eternamente. E simplesmente mudamos de roupa corpórea de diferentes maneiras. Eu acho muito bonito esse verso que Krishna fala a Arjuna, né? Arjuna, nunca houve um tempo em que eu não existisse, nem tu, nem todos esses reis, e no futuro nenhum de nós deixará de existir. Então, pare com essa maia, pare com essa ilusão e lute. Espera aí, deixa eu pegar água aqui. Mas não posso matar meus parentes, Krishna. Você não vai matar, eles já estão mortos. Eles já estão mortos. Eu os matei, você vai levar só a fama. Tem um mundo de detalhes, né? Por isso que a gente tem que... Na verdade, eu ia falar ler o Bhagavad Gita todo dia. Na verdade, a gente tem que estudar o Bhagavad Gita a vida inteira, como o Prabhupada recomenda, como todos os mestres recomendam.
Nós temos que estudar o Bhagavad Gita a vida inteira. Temos, como Prabhupada queria que os seus seguidores conhecessem os seus livros, como os advogados de lei conhecem os livros de lei. Se a gente conhecer o Bhagavad Gita como ele é completamente, nossa, já só isso, só de conhecer o Bhagavad Gita completamente, não precisa mais nada, não precisa ler mais nada, não precisa estudar mais nada, não precisa fazer mais nada. Mas Maya faz a gente pensar que tem que ler um mundo de livros, né? Não, só o Bhagavad Gita já basta. Prabhupada falou isso, só o Bhagavad Gita já basta, não precisa mais nada. Então, agora imagine, né? Conhecer o Bhagavad Gita como um advogado conhecem os livros de lei, mas é advogado que ganha milhões, não é advogado que mal passou na OAB. Advogado que passou na OAB aí raspando, né? Não, advogado de ponta. Temos que ser como o nosso amigo Walter Gonçalves, né? O nosso amigo Walter Gonçalves é PhD em advocacia. Nós temos que ser PhD no Bhagavad Gita. Aí sim, hein? Aí a gente vai se dar bem. Tá, parar de falar, ler mais e falar menos. Tá bom, Bímola, sim senhora. Onde eu estava, hein? Você me corta, a gente troca de corpo como troca de roupa. Estava nesse ponto aqui que Prabhupada falou. Mas, na verdade, mantemos nossa individualidade mesmo após a liberação do cativeiro da roupa material. Um estudo analítico da alma e do corpo foi explicado muito graficamente pelo Senhor Krishna. E este conhecimento descritivo da alma e do corpo de diferentes ângulos de visão é descrito aqui como Sankhya. Segundo o dicionário Nirukti, este Sankhya... O que é, Bima? Este Sankhya não tem nada a ver com a filosofia Sankhya do ateísta Kapila. Muito tempo antes do Sankhya do impostor Kapila, a filosofia Sankhya foi exposta no Śrīmad Bhagavatam pelo Senhor Kapila verdadeiro, a encarnação do Senhor Krishna, que explicou esta filosofia à sua mãe Devahuti. Ele explica claramente que o Purusha, ou o Senhor Supremo Krishna, é ativo e que ele cria, lançando o olhar sobre a natureza material. Isto é aceito nos Vedas e no Gita. Você vê? Krishna pode fecundar a mãe natureza só com o olhar. Ou do jeito que ele quiser, né? Ou através do sêmen, seu sêmen, que é a chuva. A descrição nos Vedas indica que o Senhor Krishna lançou o olhar sobre a natureza material e a fecundou com almas atômicas individuais. Está vendo? Por isso que Deus é inconcebível, né, Bímola? Ele fecundou a mãe natureza com o seu olhar. E aí as almas atômicas individuais tomaram 8.400.000 corpos diferentes. Todos estes indivíduos trabalham no mundo material para a gratificação dos sentidos e sob o encanto da energia material pensam que são os desfrutadores. Eu sou o próprio otário desta mulher, desta família, desta casa, desta nação. É porque o proprietário de tudo e de todos é Krishna. Nós somos os próprios otários pensando e achando isso, né? Esta mentalidade é arrastada até o último ponto da liberação, quando a entidade viva quer se tornar una com o Senhor Krishna. Esta é a última armadilha de Maya. Sabe qual é? Essa aqui, ó. Eu sou Deus, você é Deus, todo mundo é Deus. Essa é a última armadilha da ilusão, né? Eu sou Deus. Deus que não aguenta uma dorzinha de dente, uma dorzinha de barriga. Essa é a última armadilha da ilusão, Maya. E deixa eu ver aqui.
Esta é a última armadilha de Maya, a ilusão gratificatória dos sentidos. E somente depois de muitos e muitos nascimentos dedicados a tais atividades gratificatórias dos sentidos, é que uma grande alma se rende a Vasudeva, o Senhor Krishna, satisfazendo dessa forma a busca pela verdade última, a única verdade que liberta, a verdade absoluta, Krishna. Arjuna já aceitou Krishna como seu mestre espiritual, rendendo-se a ele. Shishyasteham Shadiman Tvam Prapanam. Consequentemente, Krishna agora lhe falará sobre o processo de trabalho em Buddhi Yoga ou Karma Yoga, ou, em outras palavras, a prática do serviço prático e amoroso a Deus, apenas para a gratificação dos sentidos do Senhor Krishna. Esta Buddhi Yoga é explicada claramente no capítulo 10, verso 10, como a comunhão direta com o Senhor Krishna, que está situado como Paramatma no coração de todo mundo. Mas, sem o serviço prático e amoroso a Deus, tal comunhão não ocorre. Portanto, a pessoa que está situada no serviço transcendental, ou prático e amoroso ao Senhor Krishna, ou em outras palavras, em consciência de Deus, Krishna, alcança este estágio de Buddhi Yoga pela graça especial do Senhor Krishna. Buddhi, inteligência, Yoga, ligação com Deus através de Buddhi, através da inteligência. Buddhi Yoga é isso, né? A Yoga, ou seja, a ligação, a Yoga ligado com Deus, Krishna. Tá, Bimala? Yoga em português é a ligação, a conexão, a união com Deus através de Buddhi, através da inteligência. O Senhor Krishna diz, por isso, que somente para aqueles que estão sempre ocupados em serviço prático e amoroso, por amor transcendental a Ele, Krishna, concede o conhecimento puro de devoção amorosa. Desta maneira, o devoto pode alcançá-lo facilmente no sempre bem-aventurado reino de Deus, a morada eterna. Todo mestre vem ensinar isso, né? O caminho de volta para a morada eterna de Deus. De modo que a Buddhi Yoga mencionada neste verso é o serviço prático e amoroso do Senhor Krishna, e a palavra Sankhya mencionada aqui não tem nada a ver com a Sankhya Yoga ateísta enunciada pelo impostor Kapila. Portanto, não se deve compreender mal que a Sankhya Yoga mencionada aqui tenha alguma ligação com a Sankhya Yoga ateísta. Tampouco esta filosofia teve influência durante aquele tempo, nem o Senhor Krishna se preocuparia em mencionar tais especulações filosóficas ateístas. A verdadeira filosofia Sankhya é descrita pelo Senhor Kapila no Śrīmad Bhagavatam. Mas mesmo esta Sankhya não tem nada a ver com estes tópicos. Aqui, Sankhya quer dizer descrição analítica do corpo e da alma. O Senhor Krishna fez uma descrição analítica da alma apenas para trazer Arjuna ao ponto da Buddhi Yoga ou da Bhakti Yoga. Por isso, a Sankhya do Senhor Krishna e a Sankhya do Senhor Kapila, que é descrita no Bhagavatam, são diferentes métodos de explicar um mesmo conhecimento e, portanto, são uma e a mesma. Elas são ambas Bhakti Yoga. Portanto, ele disse que só a classe de homens menos inteligentes faz distinção entre Sankhya Yoga e Bhakti Yoga. Naturalmente, a Sankhya Yoga ateísta não tem nada a ver com a Bhakti Yoga. Porém, os não inteligentes mantêm que o Bhagavad Gita faz referência a Sankhya Yoga ateísta. Portanto, deve-se compreender que Buddhi Yoga significa trabalhar em consciência de Deus, Krishna, na plena bem-aventurança e conhecimento do serviço prático e amoroso a Deus, Krishna Bhakti. A pessoa que trabalha unicamente para a satisfação do Senhor Krishna, mesmo que tal trabalho seja difícil, trabalha sob os princípios da Buddhi Yoga e encontra-se
sempre em bem-aventurança transcendental. É simples, né? Quando a pessoa faz a coisa certa, faz o que Deus orienta, o que Deus quer, ele vive feliz, em paz e satisfeito. Quando ele não faz, ele vive amargo, depressivo, insatisfeito, sem sentir prazer, sem êxtase. É fácil saber, né? Como aquela analogia de Prabhupada, né? O cara está com fome. Aí você dá um prato de comida, ele começa a comer, ele começa a sentir satisfação, energia, prazer. É assim. O serviço prático e amoroso a Deus é assim. O cara começa a sentir prazer, felicidade, paz, tranquilidade, ausência de medo, ansiedade, etc. Uma lista de benefícios que não acabam mais. Então, se a pessoa está sentindo isso, vivendo isso todo dia, toda hora, então ela está no caminho certo. Se não, meu amigo, se continua ansiando o que não tem, lamentando o que perdeu, está na mais completa maia, está na mais completa ilusão. Por mais que pareça iluminado, por mais que pareça bonzinho, por mais que pareça que está fazendo a coisa certa. Onde eu estava, em Bímola? Aqui, cadê? Você me corta, eu me perco. Já é a segunda vez que você toca o búzio. É que não acabou aqui, deixa eu ver. Tá, vamos aqui. Portanto, deve-se compreender que Buddha Yoga significa trabalhar em consciência de Deus, Krishna, na plena bem-aventurança e conhecimento do serviço prático e amoroso a Deus. A pessoa que trabalha unicamente para a satisfação do Senhor Krishna, mesmo que tal trabalho seja difícil, trabalha sob os princípios da Buddha Yoga e encontra-se sempre em bem-aventurança transcendental. Através desta ocupação transcendental, a pessoa alcança automaticamente todas as qualidades transcendentais pela graça do Senhor Krishna. E deste modo sua liberação é completa em si mesma, sem que ela precise fazer esforços extrínsecos para adquirir conhecimento. Há muita diferença entre trabalho em consciência de Deus, Krishna, e trabalho para resultados fruitivos, especialmente quando este último é para a gratificação dos sentidos, para lograr felicidade familiar ou material. Buddha Yoga é, portanto... de novo... Tá, já vou parar. É hoje. Buddha Yoga é, portanto, a qualidade transcendental do trabalho que executamos. Esse livro, O Bhagavad Gita como ele é, traduzido pelo devoto puro de Deus A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer essa coleção, se você quer esse Gita na mão, né? Se você quer o Gita na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada. Clica aí, livros novos. Já cliquei, já está abrindo, está rodando. Calma, vai abrir, está abrindo, Bímola. Abriu. Demora, mas abre. Apareceu aqui o Śrīmad Bhagavatam, você vai descendo, já aparece a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, a coleção Srila Prabhupada Lilamrita, e agora sim, o Bhagavad Gita como ele é. Edição especial de luxo, você clica aí, encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente, e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 189968887171. Combinado? Então tá combinado. Então vamos falar do que? Do Festival Transcendental Hare Krishna, que foi um sucesso nesse final de semana, né? E você que perdeu, já está convidado, porque você, ouvinte da rádio, é o convidado especial da dona da festa, Shrimati Radharani, para cantar, dançar, comer e beber e ser feliz, junto com os devotos de Deus, no Festival Transcendental Hare Krishna. Combinado, gente boa? Então está combinado. Você entra no nosso site e vai descendo, que os endereços vão aparecendo, você faz contato com o endereço mais próximo de você
E não perca de jeito maneira esse festival, tá bom? Então tá bom. Tô correndo muito, viu? Você fica me apressando, tem que correr. O que mais que tem, hein? Tem mais nada não. Tem passatempo. Peraí, vamos ler o passatempo. Não vai dar tempo. Não, vai dar tempo. É um passatempo pequeno aqui. Já estou vendo aqui o Boda na Tátua com um casal muito simpático. Ela é muito simpática. É casal, Bímola. Tá bom. Vê menos e fala mais. Vê menos e lê mais. Tá bom, sim senhora. Maratona de Julho. Boda na Tátua Prabhu em Fortaleza, Ceará, encontrou os simpáticos. Tá vendo? Eu falei que eram simpáticos. Os simpáticos Mary e Mário, psicóloga e engenheiro da computação e também estudantes da Ordem Rosa Cruz, que adoraram ter uma boa conversa com seu novo amigo Hare Krishna. Eles já conheciam outra tradução do Bhagavad Gita e agora tomaram uma das maiores decisões de sua vida, adquirir o Bhagavad Gita como ele é, e assim iniciar a sua maravilhosa e irreversível jornada de serviço prático e amoroso a Deus, Krishna. Srila Prabhupada disse: tente aumentar o efeito da pregação distribuindo muitos livros e revistas, e essa será a base de todo o seu sucesso. Carta a Jagadisha. Carta para todo mundo no mundo inteiro, né? Um mestre assim, né? É igual Deus, tudo que ele faz serve a muitos fins. Então essa é a mensagem para todos. Todos devem experimentar, né, o prazer de distribuir livros, de salvar as almas condicionadas. Já parei de falar. Todas as glórias a Srila Prabhupada, todas as glórias aos seguidores fiéis de Prabhupada. Srila Prabhupada ki Jai. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jai Prabhupada, Patita Pavana. A bater menos e cantar mais. Nossa, até isso. Não é fácil não. Bom, vamos ler mais um pouquinho do Śrīmad Bhagavatam, ou Purana Imaculado, mas antes vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Narayanam Namaskritya Naranchaiva Narotamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Ujiraye Shrivatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridiyanta Istohi Abadrani Vidnoti Suhri Satam Nashta Prayeshu Abadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Utamash Loke Bhaktir Bhavati Naistike. Estamos lendo a coleção Śrīmad Bhagavatam, capítulo O Senhor encarna como Mohini Murti. É o que vamos ver com a tradução e significados dados por sua divina graça, Srila Prabhupada Jai, Srila Prabhupada Jai. Oma Gyanati Mirandasya Gyananandjana Chalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Jutapada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Ragunatam Vitam Tam Sadivam Sadvaitam, Savadutam, Parijana Sahitam, Krishna Chaitanya Devam, Shri Radha, Krishna, Padam, Sahagana, Lalita, Shri Vishakam, Vitanscha, Rei Krishna, Karuna, Sindhu, Dinabando, Jagarpate, Gopesha, Gopika, Canta, Radha, Canta, Namostute, Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sulti Devi Pranamami Hari Priye Pancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindubhya Eva Cha Patita Nampa Vanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare.
Tá, paramos aqui, ó. Deixa eu aumentar a letra. Página 3, 5... Bicho, tem coisa errada, hein? Tem coisa errada aqui, Bimo. Página 353. Tem coisa errada. Deixa eu ver aqui. Tem coisa errada. O programa passado errou também. Olha, 181, você marcou aqui. Não estou entendendo. Bom, ia começar o capítulo novo. Não é fácil, não. Bom, a página está certa, mas o PDF estava errado. Capítulo 10. A batalha entre os semideuses e os demônios. O resumo do capítulo 10 é o seguinte. Devido à inveja, a luta entre os demônios e os semideuses prosseguiu. Está vendo por que aconteceu a luta? Quando os semideuses, estando quase derrotados pelas manobras demoníacas, ficaram melancólicos, o Senhor Vishnu lhes apareceu. Tanto os semideuses quanto os demônios são hábeis em atividades que envolvem a energia material. Mas os semideuses são devotos do Senhor Krishna, ao passo que os demônios são exatamente o oposto. Os semideuses e os demônios bateram o oceano de leite para obter dele o néctar, mas os demônios, não sendo devotos do Senhor Krishna, não colheram benefício algum e foram enganados pela bela mulher. Sempre, né? Tá, após alimentar os semideuses com o néctar, o Senhor Vishnu, montado nas costas de Garuda, retornou à sua morada, mas os demônios, estando muito ressentidos, voltaram a declarar guerra aos semideuses. Bali Maharaja, filho de Virochana, tornou-se o comandante em chefe dos demônios. Logo no começo da batalha, os semideuses prepararam-se para matar os demônios. Indra, o rei dos céus, lutou contra Bali e outros semideuses tais como Vayu, Agni e Varuna. Combateram outros líderes dos demônios e nesta luta os demônios foram derrotados. E para escaparem da morte começaram a recorrer a manobras materiais através das quais manifestaram muitas ilusões, matando diversos soldados que estavam do lado dos semideuses. Os semideuses, não encontrando nenhum outro recurso, voltaram a se render à suprema personalidade de Deus, Krishna, que então apareceu e anulou todas as ilusões produzidas pelos malabarismos dos demônios. Heróis entre os demônios, tais como Kalaneni, Mali, Sumali e Malyavan, contenderam com a suprema personalidade de Deus, Krishna, e foram todos mortos pelo Senhor. Assim, os semideuses livraram-se de todos os perigos. E agora vamos começar. Lemos apenas o resumo. Shukadeva Goswami disse: Ó rei, todos os demônios e daityas ocuparam toda a sua atenção e esforço em bater o oceano, porém, como não eram devotos de Vasudeva, a suprema personalidade de Deus, Krishna, não conseguiram beber o néctar. Foram enganados pelas belas mulheres. Sempre, né, Bima? É o ditado, como que é? O conselho, né, de Chanakya Pandita: nunca confie em mulher, animal de chifre ou político. Por quê? Você vai descobrir por quê. Porque o sábio está falando. Se o sábio está falando, meu amigo, faz o que ele está falando que você vai se dar bem. Não faz o que ele está falando, você vai continuar quebrando a cara. É assim que funciona. Ó rei, após concluir os afazeres que consistiram em bater o oceano e alimentar com néctar os semideuses, que são seus queridos devotos,
a Suprema Personalidade de Deus, Krishna, retirou-se daquele local e, montado em Garuda, partiu rumo à sua própria morada eterna. Vendo a vitória dos semideuses, os demônios ficaram inconformados com sua superior opulência. Daí, com armas em riste, eles começaram a marchar na direção dos semideuses. Em seguida, estando fortificados por terem bebido o néctar, os semideuses, que sempre se abrigam nos pés de lótus de Krishna, que é o Narayana original, usaram suas várias armas para, com ânimo guerreiro, contra-atacar os demônios. Ó rei, às margens do Oceano de Leite, os semideuses e demônios passaram a travar uma cruenta batalha. A luta era tão terrível que bastava ouvir sobre ela para que a pessoa ficasse com os pelos do corpo arrepiados. Naquela luta, ambos os grupos estavam extremamente irados no seu íntimo e, impelidos pela inimizade, golpeavam o rival com espadas, flechas e várias outras armas. Sempre existem duas classes de homens neste universo, não apenas neste planeta, mas também nos sistemas planetários superiores. Todos os reis que dominam planetas da categoria do Sol e da Lua também têm inimigos como Rahu. É devido aos ataques ocasionais que Rahu lança ao Sol e à Lua que ocorrem os eclipses. A luta entre os demônios e os semideuses é perpétua. Ela só acabará quando de ambos os lados as pessoas inteligentes aceitarem a consciência de Deus, Krishna, ou seja, nunca, né? A maioria não vai aceitar Deus, não vai aceitar a consciência de Deus, Krishna. Tanto é que Prabhupada já tinha falado aqui, né? A luta entre os demônios e os semideuses é perpétua. Como gostam de romantizar a luta entre o bem e o mal. É porque na criação material tudo é dual, né? Tudo é dual. O som dos búzios, clarins, tambores, beres e damares, bem como o barulho produzido pelos elefantes, cavalos e soldados que lutavam tanto em quadrigas quanto a pé, eram tonitruantes. Aquele campo de batalha, os quadrigários lutavam com quadrigários inimigos, os soldados de infantaria com a infantaria inimiga, os soldados de cavalaria com a cavalaria inimiga, e os soldados montados em elefantes com os soldados adversários que estavam montados em elefantes. Dessa maneira, a luta acontecia entre os mesmos tipos de rivais. Alguns soldados lutavam montados em camelos, outros em elefantes, alguns em asnos, outros em macacos de rosto branco ou de rosto vermelho, alguns em tigres e outros em leões. Dessa maneira, todos se ocupavam em lutar. Ó rei, alguns soldados lutavam montados em abutres, águias, patos, falcões e pássaros massa. Alguns lutavam sobre as costas de timinguilas, que podem devorar enormes baleias, alguns montados em charabas, e outros em búfalos, rinocerontes, vacas, touros, vacas selvagens e arunas. Outros lutavam montados em chacais, ratos, lagartos, coelhos, seres humanos, bodes, veados negros, cisnes e javalis. Dessa maneira, montados em animais aquáticos, terrestres e aéreos, incluindo animais com corpos deformados, os dois exércitos defrontaram-se e deram prosseguimento à luta. É bem que foi falado, uma guerra de arrepiar, né, Bimala? Em todos os locais, né? Na terra, na água, no ar.
Ó rei, ó descendente de Maharaja Pandu, os soldados dos semideuses e dos demônios estavam decorados com dosséis bandeiras coloridas e sombrinhas com cabos feitos de joias preciosas e pérolas. Ademais, estavam decorados com abanos feitos de penas de pavão e também com outros abanos. Os soldados, com suas roupas superiores e inferiores balançando ao sabor da brisa, apresentavam uma marcante beleza natural, e à luz do sol radiante, seus escudos, adornos e limpas e afiadas armas pareciam ofuscantes. Assim, as fileiras de soldados pareciam 2 oceanos com bandos de seres aquáticos. Para aquela batalha, o celebérrimo comandante em chefe Maharaja Bali, filho de Virochana, sentou-se num maravilhoso aeroplano chamado Vairayasa, e ó rei, este aeroplano belamente decorado, tá, vou ler de novo, vou começar de novo, não me apressa não, hein? Para aquela batalha, o celebeque, essa palavra aqui eu fiquei meio impactado com ela, seria essa palavra? O celebérrimo, cada palavra que eu nunca vi na vida. Para aquela batalha, o celebérrimo comandante em chefe Maharaja Bali, filho de Virochana, sentou-se num maravilhoso aeroplano chamado Vairayasa. Ó rei, este aeroplano belamente decorado fora construído pelo demônio Maya e estava equipado com armas próprias para toda classe de combate. Ele era inconcebível e indescritível. Na verdade, às vezes ele era visível e às vezes não. Sentado neste aeroplano e estando coberto por uma bela sombrinha protetora e sendo abanado pela melhor das chamaras, Maharaja Bali, cercado por seus capitães e comandantes, parecia a lua a surgir à noite, iluminando todas as direções. Maharaja Bali estava cercado por todos os lados pelos comandantes e capitães dos demônios, sentados em suas respectivas quadrigas. Entre eles estavam os seguintes demônios: Namuti, Shambhara, Bana, Vipratiti, Ayomuka, Duimurda, Kalanaba, Praheti, Heti, Ilvala, Shakuni, Bhuta Santapa, Vajradanstra, Virochana, Hayagriva, Shankushira, Kapila, Mega Dundubi, Taraka, Chakradriki, Shumba, Nishumba, Jamba, Ukala, Arista, Aristanemi, Tripura Dipa, Maya, os filhos de Puloma, os Kaleias e Nivatakavacha. Todos esses demônios foram privados de sua parte do néctar e compartilharam meramente do trabalho de bater o oceano de leite. Agora eles lutavam contra os semideuses e, para animar os seus exércitos, faziam um som tumultuoso com o rugir de leões e sopravam fortemente os búzios. Que lista de demônios enganados pela bela mulher. Ao ver esta situação de seus ferozes rivais, Balabhit, o senhor Indra, ficou extremamente irado. Montado em Airavata, um elefante que pode ir a qualquer lugar e que mantém um suprimento de água e vinho que são por ele esguichados, o senhor Indra parecia... Poxa, a batalha está tão emocionante, Bima, você corta o barato. Tá, vou ler esse verso e parar. Montado em Airavata, um elefante que pode ir a qualquer lugar e que mantém um suprimento de água e vinho que são por ele esguichados,
O Senhor Indra parecia exatamente o Sol nascendo em Udayagiri, onde existem reservatórios de água. Bom, gente boa, essa coleção Śrīmad Bhagavatam, o Purana Imaculado, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer essa coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito, mas vai pagar um precinho, camarada. Clica aí, livros novos. Já cliquei, vou até tomar água. Calma, tá rodando, tá abrindo. Já abriu, já apareceu a coleção Śrīmad Bhagavatam. Você clica nessa foto, já aparecem os livros disponíveis, você encomenda eles, chegam rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever, pixdaradio@gmail.com, ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp, Telegram, DDD 18996887171. Combinado então, tá combinado então. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Onde nós paramos aqui? Nunca está aberto na página certa. Será que vai estar 526, PDF 526, está acabando, hein? Aumenta a letra. Nossa, Krishna, Balarama, Radha, Gopis, que cruz. Eu que atraso o programa. 1013. Parece que está certo aqui. Estamos lendo o capítulo Os habitantes de Varanasi convertem-se em devotos de Deus. Todos os devotos do Senhor Krishna disseram então: encarnaste só para salvar as almas caídas, libertaste-as tanto no Ocidente tanto no Oriente quanto no Sul, e agora estás libertando-as no Ocidente. Como o próprio Deus falou, quando voltou neste mundo há 537 anos atrás, ele falou que os seus santos nomes Hare Krishna, Hare Rama seriam cantados em todas as cidades, vilas e aldeias do mundo inteiro. E para que isso acontecesse, ele mandaria o seu melhor homem, Srila Prabhupada. E isso está acontecendo, Os santos nomes de Deus, Hare Krishna, Hare Rama, estão sendo cantados no mundo inteiro através de Prabhupada e seus seguidores sinceros. Apenas Varanasi não estava incluída, pois as pessoas daqui eram contrárias às suas atividades missionárias. Agora que as libertaste, estamos todos muito felizes. Após espalhar-se a notícia desses eventos, todos os arrabaldes aglomeraram-se para ver Shri Krishna Chaitanya. Os devotos são como Deus, quer ver todo mundo feliz, todo mundo consciente de Deus, todo mundo consciente de Krishna. Centenas e milhares de pessoas vieram ver Shri Krishna Chaitanya. A quantidade era incontável, porque a casa em que morava o Senhor Krishna Chaitanya era muito pequena, nem todos conseguiram vê-lo. Quando Shri Krishna Chaitanya ia tomar o seu banho no rio Ganges e visitar o templo de Visheshwara, as pessoas faziam 2 filas para ver o Senhor. A passar perto das pessoas, Shri Krishna Chaitanya erguia os braços e dizia: por favor, cantai Krishna, por favor, cantai Hari. Todos ao recebê-lo cantavam Hare Krishna, Hare Rama, e mediante tal cantar prestavam-lhe respeitos. Dessa maneira, em 5 dias, Shri Krishna Chaitanya libertou o povo de Varanasi. Por fim, no dia seguinte, ficou muito desejoso de partir. Após levantar-se da madrugada do 6º dia, Shri Krishna Chaitanya se preparou para partir, ao que 5 devotos fizeram menção de segui-lo. Os 5 devotos eram Tapana Mishra, Raghunatha, o sacerdote Brahmana de Maharashtra,
Chandrasekhara e Paramananda Kirtaniya. Embora todos os 5 quisessem acompanhar Shri Krishna Chaitanya até Jagannatha Puri, o Senhor Krishna Chaitanya, dando-lhes a máxima atenção, despediu-se deles. Shri Krishna Chaitanya disse: se quiserdes ver-me, podeis vir mais tarde, mas por enquanto percorrerei sozinho a floresta de Jarikanda. Shri Krishna Chaitanya aconselhou que Sanatana Goswami seguisse rumo a Vrindavana e informou-lhe que seus 2 irmãos já tinham ido para lá. Shri Krishna Chaitanya disse a Sanatana Goswami: de um modo geral, todos os meus devotos que vão a Vrindavana são muito pobres. Eles não carregam nada, exceto uma colcha surrada e um pequeno pote de água. Portanto, Sanatana, deves dar-lhe... Portanto, Sanatana, tem um monte de vírgula. Portanto, Sanatana, deves dar-lhes abrigo e cuidar de sua manutenção. Calma, não me apressa não, já errei um monte aqui hoje. Seguindo os passos de Shri Krishna Chaitanya, construímos tantos templos em Vrindavana quanto em Mayapur, Navadvipa, para dar abrigo aos devotos estrangeiros que vêm da Europa e das Américas. Desde que o movimento Hare Krishna começou, muitos europeus e americanos têm visitado Vrindavana, mas nenhum templo ofereceu-lhes a devida recepção. A Sociedade Internacional para a Consciência de Deus, Krishna, tem por meta dar-lhes abrigo e treiná-los em serviço prático e amoroso a Deus, Krishna. Existem também muitos turistas ávidos para ir à Índia a fim de entender a vida transcendental da Índia. E os devotos de nossos templos, tanto em Vrindavana quanto em Navadvipa, devem tomar providências para acomodá-los na medida do possível. Após um certo tempo, todos os devotos levantaram-se e, cheios de pesar, voltaram para suas casas. Sanatana Goswami foi sozinho em direção a Vrindavana. Ao chegar a Mathura, Rupa Goswami encontrou-se com Subudhi Rai às margens do rio Jamuna, num lugar chamado Dhruva Gata. Outrora, Subudhi Rai fora um grande latifundiário em Gaudadesha, Bengala. Na época, Sayyada Hussain Khan era o seu servo. Subudhi Rai encarregou Hussain Khan de escavar um grande lago, mas certa vez, ao descobrir-lhe uma falta, bateu-lhe com um chicote. Mais tarde, aconteceu de o governo central muçulmano indicar Hussain Khan para o posto de Nawab. À guisa de gratidão, ele aumentou as opulências de Subudhi Rai. Mais tarde, quando a esposa do Nawab, Sayyad Hussain Khan, viu as marcas de chicote em seu corpo, pediu-lhe que matasse Subudhi Rai. Hussain Khan replicou: Subudhi Rai me manteve muito cuidadosamente. Para mim ele agiu igual a um pai, disse ele. Agora me pedes para matá-lo? Esta não é uma sugestão muito boa. Como última alternativa, sua esposa sugeriu que o Nawab banisse a casta de Subudhi Rai e o transformasse em muçulmano, mas Hussain Khan replicou que se fizesse isso, Subudhi Rai não viveria. Isto então tornou-se um problema arrasador para ele, pois sua esposa insistia em pedir-lhe que matasse Subudhi Rai. Por fim, o Nawab borrifou na cabeça de Subudhi Rai um pouco da água de um cântaro que fora utilizada por um muçulmano. Na Índia, há mais de 500 anos, os hindus eram tão rígidos e estritos que se um muçulmano borrifasse um pouco da água de seu cântaro sobre o hindu, este imediatamente era posto em ostracismo. Recentemente, em 1947, durante os dias de partidarismo, houve um grande conflito entre hindus e muçulmanos, especialmente na Bengala.
Os hindus foram forçados a comer carne de vaca e, em vista disso, eles puseram-se a chorar, pensando que se haviam tornado muçulmanos. Na realidade, os muçulmanos da Índia não vieram dos países muçulmanos, mas os hindus instituíram o costume de que, se de alguma forma alguém entrasse em contato com um muçulmano, ele convertia-se em muçulmano. Rupa e Sanatana Goswamis nasceram em elevada família de sacerdotes brahmanas, mas, por aceitarem emprego sob o governo muçulmano, foram considerados muçulmanos. Subodhrai foi borrifado com a água do cântaro de um muçulmano, em consequência do que recebeu a condenação de converter-se em muçulmano. Mais tarde, Aurangzeb, o imperador muçulmano, introduziu um imposto que se destinava especialmente aos hindus. Sentindo-se oprimidos na comunidade hindu, muitos hindus de baixa casta preferiram tornar-se muçulmanos. Dessa maneira, a população muçulmana aumentou. Mais tarde, o governo britânico introduziu a política de dividir os hindus e os muçulmanos, e assim eles mantiveram ressentimentos mútuos. Resultado, a Índia dividiu-se entre Paquistão e Hindustão. De histórias antigas, parece que toda a Terra viveu sob uma só cultura, a cultura védica. Mas, pouco a pouco, devido às divisões religiosas e culturais, o governo fragmentou-se em muitas subdivisões. Agora a Terra está dividida em muitos países, religiões e partidos políticos. Apesar dessas divisões religiosas e políticas, defendemos que todos deveriam unir-se novamente sob uma cultura, a consciência de Deus, Krishna. As pessoas devem aceitar um Deus, Krishna, uma escritura, o Bhagavad Gita, e uma atividade, o serviço prático e amoroso ao Senhor Krishna. Isso aqui é uma máxima para que todos tenham sucesso na vida e voltem para a morada eterna de Deus. Assim, o povo pode viver feliz nesta terra e unir-se para produzir alimento suficiente. Em semelhante sociedade, a escassez, a fome e a degradação religiosa ou cultural estariam fora de cogitação. Os ditos sistemas de casta e divisões nacionais são artificiais. Segundo nossa filosofia de devotos de Deus, tudo isto são meras designações corpóreas externas. O movimento para a consciência de Deus, Krishna, não se baseia em designações corpóreas. Trata-se de um movimento transcendental, apoiado na plataforma da compreensão transcendental. Se as pessoas do mundo compreendessem que o princípio básico da vida é a identificação transcendental, compreenderiam que a atividade da alma é servir a Deus, Krishna, o Espírito Supremo. Como o Senhor Krishna diz no Bhagavad Gita 15.7, Mamaivansho Diva Loke Diva Bhuta Sanatana, em português, as entidades vivas neste mundo condicionado são minhas eternas partes fragmentárias. Outra máxima falada pessoalmente por Deus, Bimala. Ouve quem quer, segue quem tem juízo. Todas as entidades vivas, sob diferentes formas de vida, são filhos de Deus, Krishna. Por isso, todas elas destinam-se a servir a Krishna, o Supremo Pai original. Caso se aceite esta filosofia, um grande movimento para a consciência de Deus, Krishna, compensará suficientemente por todo o mundo o fracasso das Nações Unidas em unir todas as nações. Vou ler de novo. Caso se aceite esta filosofia, um grande movimento para a consciência de Deus, Krishna, compensará suficientemente por todo o mundo o fracasso das Nações Unidas em unir todas as nações. Recentemente conversamos com líderes
Recentemente conversamos com líderes cristãos na Austrália, inclusive o bispo da Austrália, e todos ficaram muito satisfeitos com a nossa filosofia de unidade em consciência religiosa. Só vou ladear a página aqui para a gente marcar aqui. Vou ler, vai, 2 linhas aqui. Valendo-se do fato de ter sido borrifado pela água do Nauabi, Subodhirai deixou sua família e suas atividades comerciais e foi para Varanasi. Bom, gente boa, essa coleção Shri Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer essa coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada. Clica aí, livros novos. Já cliquei, vou tomar água. Já abriu, já apareceu aqui a coleção Śrīmad Bhagavatam, vai descendo, é a próxima. Já aparece a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, você clica nessa foto, já aparecem os livros disponíveis, você encomenda eles, chegam rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente e qualquer dúvida, informações, perguntas é só nos escrever, pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram, DDD 18 996887171. Combinado? Então tá combinado. Então vamos cantar mantra porque quem canta mantra, seus males espanta. Nana Shastra Vicharanaika Nipuno Sadharma Sanstapako Nana Shastra Vicharanaika Nipuno Sadharma Sanstapako Lokanam Hitakarino Tribhuvane Manyo Sharanyakaro Lokanam Hitakarino Tribhuvane Manyo Sharanyakaro Radha Krishna Padaravinda Bhajana Nandena Mataliko Radha Krishna Padaravinda Bhajana Nandena Mataliko Vande Rupa Sanatano Raghujugo Shri Jiva Gopalako Vande Rupa Sanatano Raghujugo Shri Jiva Gopalako Nana Shastra Vicharanaika Nipuno Sadharma Sanstapako Nana Shastra Vicharanaika Nipuno Sadharma Sanstapako Lokanam Hitakarino Tribhuvane Manyo Sharanyakaro Lokanam Hitakarino Tribhuvane Manyo Sharanyakaro Radha Krishna Padaravinda Bhajana Nandena Mataliko Radha Krishna Padaravinda Bhajana Nandena Mataliko Vande Rupa Sanatano Raghujugo Shri Jiva Gopalako Vande Rupa Sanatano Raghujugo Shri Jiva Gopalako Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada
Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada 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 Gurudeva 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 Om Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Se Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Om Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Bhaktivedanta Saraswati Goswami Maharaja Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Brinda Ki Jai. Namacharya Srila Haridasa Thakur Ki Jai. Fundadora Acharya da ISKCON Srila Prabhupada Ki Jai. Prense Karoshi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adueita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhaktavrinda Ki Jai. Shri Radha Krishna Gopa Gopinata Shamakunda Radakunda Giri Govardhana Ki Jai. Shri Vrindavadam Ki Jai, Shri Maturadam Ki Jai, Shri Navadvipadam Ki Jai, Shri Jaganatapuridam Ki Jai, Ganga Mae Ki Jai, Jamuna Mae Ki Jai, Tulasi Devi Ki Jai, Bhakti Devi Ki Jai, Sankirtana Jagya Ki Jai, Prihat Mridanga Ki Jai, Samaveta Bhaktavrinda Ki Jai, Gora Premanande, Hari Hari Bo. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias a Shri, Shri Guru e Gauranga, Jai Shri, Shri Guru, Jai Gauranga, Jai Namaon Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Shri Mati Hridaya Nanda Goswami Tinamine. Namaste Guru Hansaya Paramananda Medase Prabhupada Pramodaya Dushta Siddhanta Nasime.